Olá, tudo bem? Me chamo Angelino Pontes, sou professor de Química e nossa aula de hoje será sobre substâncias e misturas. Bom, a começar aqui temos exemplos de elementos químicos, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono, certo? E como é que funciona? Esses elementos químicos, eles se combinam, certo? Através de ligações químicas, para poder formar as moléculas, certo? E essas moléculas são o quê? São substâncias. Essas substâncias podem ser simples ou compostas. Uma substância simples, ela é formada por apenas um tipo de elemento químico. Já uma substância composta, ela é formada por mais de um elemento químico, certo? Exemplos de substâncias simples, a gente tem os gases hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, certo? Já para substâncias compostas, a gente tem aqui como exemplo a água, que é formada por hidrogênio e oxigênio, elementos diferentes, certo? O CO2, que é formado por carbono e oxigênio, mais uma vez elementos diferentes. E o hipoclorito de sódio, popularmente conhecido como água sanitária, que é utilizado para desinfecção, certo, de ambientes, utensílios, certo? Ele é formado por sódio, Na, por cloro e por oxigênio, certo? Na realidade, falar substância pura é até um pleonasmo, certo? Porque quando a gente fala em uma substância, automaticamente ela já é pura, porque ela só tem ali o quê? Um componente, ok? Mas como existem essas duas variações na literatura, a gente vai tratar as duas. Vamos lá para um exemplo aqui. As figuras a seguir constituem os sistemas fechados, nos quais as bolinhas representam átomos. Considerando-se as ilustrações, é possível afirmar que o sistema 2 possui apenas substâncias simples. E aí? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. No meu sistema 1 aqui, eu só tenho substâncias simples, certo? E como é que eu consigo identificar isso? Observa aqui essa minha molécula. Ela é formada apenas por átomos iguais, certo? Então, substância simples. Essa segunda molécula aqui também é formada por átomos iguais, substância simples. Já aqui para o exemplo 2, essa minha molécula aqui ela é formada por duas bolinhas diferentes. Por essa bolinha maior, que representa um tipo de átomo, e essa outra aqui menor, que representa um outro. Ou seja, aqui eu tenho uma substância composta, correto? E a resposta é não. O sistema 2 possui apenas substâncias compostas. Vamos lá para mais um exemplo aqui. Uma questão da PUC. Certo? O cloro, Cl2, é um gás amarelo esverdeado utilizado na produção de polímero e pode ser obtido a partir da eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl. O cloro e o cloreto de sódio são, respectivamente, exemplos de quê? Então vamos lá. Substância simples, formada apenas por um elemento químico. Substância composta, formada por mais de um elemento químico. Observe aqui, o cloro, Cl2, ele é formado apenas por átomos de cloro. Então eu tenho o quê? Um exemplo de substância simples. Já o NaCl, que é o cloreto de sódio, ele é formado por elementos químicos diferentes. Então eu tenho o quê? Uma substância composta. Alternativa correta, letra E. Vamos lá. Dando sequência agora, vamos falar um pouquinho sobre misturas. E o que seria uma mistura? É quando eu tenho mais de uma substância, certo? E ela pode ser classificada em homogênea e heterogênea, ok? Mistura homogênea apresenta apenas uma fase. Mistura heterogênea apresenta mais de uma fase. Pode ser 2, 3, 4, quantas forem. Ok? Vamos lá. Exemplos aqui de misturas homogêneas. O ar atmosférico, que é composto por oxigênio, nitrogênio e outros gases. Possui uma única fase, certo? Mas tem mais de um componente. Água mineral. Ela é formada por água, certo? Mais os sais minerais. Então a gente tem uma mistura aí de substâncias. Latão, que é um exemplo de uma liga metálica, certo? Formada por cobre e zinco. Mistura heterogênea, ok? Ela apresenta mais de uma fase, certo? E o exemplo que a gente tem aqui, o granito, certo? É uma junção de três rochas, do quartzo, da mica e do feldspato, certo? E a gente tem ainda aqui o sangue e o leite. O sangue é uma mistura de glóbulos, plaquetas e plasma, certo? Já o leite, água, gordura e proteínas.
esses dois exemplos aqui, sangue e leite, na realidade eles são coloides, certo? Quando você observa tanto o sangue quanto o leite, você vê uma mistura homogênea, a olho nu, certo? Porém, com alguns aparelhos de laboratório, como por exemplo aqui do sangue, com o microscópio você consegue distinguir as fases presentes no sangue. Então, são exemplos de misturas heterogêneas, certo? Que são recorrentes em algumas questões e fazem com que a gente às vezes até caia. Sistema. O que é sistema? É toda porção limitada que a gente tira para estudo, certo? E os sistemas podem ser homogêneos e heterogêneos. Quando eu falo de um sistema homogêneo, eu posso estar falando de uma substância ou de uma mistura homogênea, certo? Quando eu falo de substância, por exemplo, aqui eu coloquei o gás hidrogênio. Quando eu falo de mistura homogênea, lembrando, eu estou falando apenas de uma fase, certo? E eu poderia estar aqui, tendo como exemplo o álcool 70, certo? E o que é o álcool 70? É o álcool onde eu vou ter uma porcentagem de água, certo? 70% desse meu produto é álcool, 30% água. E o sistema heterogêneo ele pode ser dividido ainda entre mistura heterogênea ou substância que apresenta mais de uma fase, certo? Exemplo de mistura heterogênea, que é o clássico, né? Água e óleo não se misturam, formam duas fases e é, consequentemente, uma mistura heterogênea, certo? E uma substância em vários estados físicos da matéria. No caso aqui, eu poderia estar falando aqui, água líquida e água sólida. Imagine um copo de água, certo? Com uma pedra de gelo. Eu tenho duas fases, certo? A líquida e a sólida. Mas eu tenho apenas uma substância, que seria a água, ok? Preste atenção porque isso daqui é pegadinha, viu? Vamos lá. Ainda falando sobre fases e componentes, né? Vamos agora defini-los. Fase é a porção homogênea, certo? Da matéria, do sistema. E o componente seria a substância presente no meu sistema, certo? Aqui eu tenho dois exemplos, ok? O primeiro, água e óleo, certo? Mistura heterogênea. Fácil, né? Duas fases, uma da água, outra do óleo. E dois componentes, água e óleo. Nesse meu segundo exemplo aqui, eu tenho água líquida, gelo e vapor de água, ok? Também tem uma mistura heterogênea. Por quê? Porque eu tenho mais de uma fase. Eu tenho a líquida, a sólida e a gasosa. Tenho quantas fases? 3. Quantos componentes? Apenas um. Porque vapor de água, gelo, que é água sólida, né, não vão deixar de ser água. Continuam sendo água. Ok? E ainda tem o que? A minha água líquida. Então preste atenção, porque esse tipo de exemplo as pessoas às vezes costumam errar, certo? Eu só tenho um componente, que é a água, ok? Lembrando que aqui eu estou considerando tudo como sendo água pura, correto? Vamos lá para um exemplo. As figuras a seguir constituem os sistemas fechados, nos quais as bolinhas representam átomos. Eu tenho aqui os sistemas 1, 2 e 3. Considerando-se as ilustrações, é possível obter uma mistura representada por quais sistemas, correto? Vamos lá. Quando eu falo de mistura, eu tenho que ter mais de uma substância, certo? Nesse meu exemplo 1 aqui, né? Nessa minha figura 1, eu tenho essa molécula que é diferente dessa daqui. Consequentemente, eu tenho uma mistura. Nesse meu exemplo 2, né? Eu tenho essa molécula que é igual a essa, que é igual a essa. Então eu não tenho mistura, porque todas as moléculas são iguais. E nesse meu exemplo 3, essa molécula é diferente dessa, que é diferente dessa outra aqui. Então eu tenho 3 tipos de moléculas, certo? Então eu também tenho uma mistura. Então onde é que vai ocorrer mistura? No sistema 1 e 3. Resposta 1 e 3. Outra questão da UFES, certo? Essa questão eu dei uma modificadazinha bem básica nela para que a gente pudesse compreender um pouco melhor. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada uma é respectivamente. Vamos lá. Primeiro, óleo, água e gelo, 3 fases. Segundo aqui, água e gelo, 2 fases. Terceiro, óleo, gelo,
água salgada, lembrando que aqui eu tenho uma quantidade baixa de sal, certo? Para não formar sólido, ou seja, não ficar sal sem ser dissolvido, tudo foi dissolvido. Já tenho 3 fases: óleo, gelo e água salgada, certo? E granito. Lembram que quando a gente estava falando em misturas heterogêneas eu falei do granito? O granito é uma mistura heterogênea trifásica formada por 3 rochas: quartzo, feldspato e mica. Então, se aqui eu já tinha 3 fases, com o granito eu passo a ter mais 3, então eu passo a ter 6 fases. Alternativa correta, letra E. E o último exercício aqui para a gente fechar essa nossa aula, né? O rótulo de uma garrafa de água mineral está reproduzido a seguir. Composição química potável: sulfato de cálcio, 0,0038 mg por litro, e bicarbonato de cálcio, 0,0167 mg por litro. Com base nessas informações, podemos classificar a água mineral como, vamos lá, substância pura? Não, porque eu tenho o quê? 3 componentes aí. Eu tenho a água, tenho o sulfato de cálcio e tenho o bicarbonato de cálcio. Então já não é substância, né? Eu tenho o quê? Uma mistura, certo? Substância simples? Não também, porque eu já disse aqui que a gente tem o quê? 3 componentes, certo? Mistura heterogênea, na água mineral a gente não vê distinção de fases, né? A gente só vê distinção de fases em quê? Um exemplo, água e óleo, porque a gente vê o quê? 2 fases, certo? Mistura homogênea, perfeito, certo? Então vamos lá. Quando fala água mineral, a gente tem que se atentar que é uma junção de água mais os sais minerais. Então sempre vai ser uma mistura, certo? Cuidado para quando vir esse termo água mineral, você não marcar que é uma substância pura, certo? Então muito cuidado aí nessas cascas de banana. Então a alternativa correta é a letra D, certo? Estamos finalizando a nossa aula por hoje.